verdade, eu já pensava em colocar ele lá. E 6 meses antes eu fui contratada. Mas como é uma escola que eu estudei nela, então eu já tinha me decidido com meu marido que ele estudaria lá também. Eu fui e logo em seguida ela foi. E foi assim, um facilitador para mim, né? Sem dúvida nenhuma. Foi uma opção, porque a gente morava em Bicas, e aí nesse ano que ela que ela veio para Juiz de Fora, ela teria que ficar no horário contrário ao meu. Ela ia estudar de manhã e eu trabalhar à tarde. Aí eu trouxe, assim, naquela medo danado de não dar certo, ela não gostar, mas assim, adorou desde o primeiro dia, mãe, eu adoro, e aí ficou. Ela veio porque eu já trabalhava na escola. Trabalhar no lugar que ele estuda, para mim não tem problema nenhum. Mas do primeiro ano até o ano passado, 7º ano, eu dei aula para ele. E enquanto ele era criança, também nós não tivemos nenhum tipo de problema. Mas quando ele começou a entrar na adolescência, aí já começou a causar alguns problemas. Os colegas já começaram a perguntar se ele não via as atividades avaliativas em casa, se eu não dava para ele nenhuma dica antes. Então eu achei por bem, a partir de agora na adolescência, não dar mais aula para ele. Agora, estarmos na mesma escola, para mim isso não influencia em nada, não. Tem 2 pontos, né? Tem um lado que eu considero positivo, que era essa coisa do transporte, essa coisa de ir junto, voltar junto. Isso é um facilitador muito grande, né? Agora, tem um lado da cobrança, porque existe, né? O tempo inteiro você tá ligado nela ali, tá tudo bem com ela, né? E aí realmente eu acho que existe uma cobrança bem grande. Era ótimo, ótimo. Eu sentia assim, o carinho de todo mundo, sabe? De todo mundo, desde as pessoas dos serviços gerais até o diretor, todo mundo tinha muito carinho com ela. E aí fora que você tem o contato com ela, né? A gente tinha essa questão da viagem também, que aproximava mais ainda, que a gente ia e vinha todos os dias juntos. E tinha muito proximidade com o que estava acontecendo com ela. Na sala, na escola e tudo mais. Não posso fazer nada que o professor fala com ela, não posso fazer nada com ela que ela fala com os professores. Se eu fiz uma prova mal, o professor vai falar com ela e não comigo. Aí eu acho ruim. A minha mãe, ela sempre foi muito exigente com relação aos meus estudos. Então, o fato de eu estar no mesmo local que ela, estudando no mesmo local, eu me cobrava mais para que ela não tivesse que me cobrar, né? Então, existe essa cobrança que sempre foi muito saudável, mas eu me sentia mais cobrada inconscientemente. Olha, eu tenho que estudar bem, né? Porque eu sabia que era bom para mim, mas que ela também estava esperando um retorno. Os professores tinham um contato direto com ela, então qualquer coisa que eu fizesse, ela sabia até antes de mim, entendeu? Porque eles tinham esse contato mesmo profissional, né? A gente estava no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo foi o que ela falou, foi uma oportunidade de estarmos juntas, muito mais do que outras pessoas têm, né? Porque a gente ia junta, voltava junta. No recreio eu estava sempre lá na biblioteca, né? Conversando com ela, contando como é que foi a aula, contando alguma novidade. Se eu passasse mal também, eu corria pra lá. Então, sentisse algum mal-estar, né? Que é natural quando a gente é criança, adolescente, a gente sente algum mal-estar na escola. E ela estava lá, já estava sabendo, ia correndo, procurando saber o que estava acontecendo. Então, tem os 2 lados. Você se cobra muito mais. Existe aquela expectativa do retorno, né? Mas ao mesmo tempo é muito positivo, porque a gente estava sempre bem pertinho, entendeu? Então facilitava esse relacionamento. Era bom, assim, que eu tinha contato, mas assim, aquela coisa de criança, às vezes ela abria a porta da sala assim, uma filhinha de mamãe, aí eu queimava a cara assim, mas assim, eu adorava, tanto é que assim, todo mundo ama minha mãe, os meus amigos são amigos dela, mas assim, tinha hora que eu ficava com vergonha. E tinha uma coisa também que eu lembro que você comentava, assim, que parecia que a cobrança com ela era maior, né? Porque tava a mãe ali, então às vezes acontecia com todo mundo, mas eu sempre ficava sabendo antes, né? Exatamente. Eles me zoam ainda mais porque eu tenho que fazer mais silêncio do que o normal que eu faço em outras aulas, para não levar esporro da minha mãe e não do professor. Na verdade, eu acho que dentro da sala de aula, eu acabava sendo mais rígida com ele do que normalmente eu sou. E às vezes eu até tinha algum ato de carinho com as outras crianças e com ele eu tinha menos. Mas é sempre na tentativa de buscar o equilíbrio.
né? Então, acho eu que em alguns momentos eu pequei, para mais ou para menos, mas sempre foi pensando também em me resguardar como profissional. É muito difícil, mas eu acho que eu fui mais profissional do que mãe quando eu estava lá, entende? Porque eu acho que aí ela perdeu um pouquinho, porque eu sempre fui muito exigente no trabalho, então eu exigia mais dela e aí era mais, assim, eu ficava assim, até onde que vai a mãe, até onde que vai a profissional, né? E é uma linha muito, muito tênue, né? Para você não ultrapassar. E aí foi difícil, foi muito difícil. Eu acho que foi positivo, mas foi difícil. Não digo que foi fácil, não. E hoje eu acho que seria até mais fácil, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai levando as coisas de uma forma mais amena, né? Mas naquela época eu ainda me exigia mais. Hoje eu acho que eu seria mais flexível. Na verdade eu estava numa fase de adolescência, né? Que é uma fase que traz uma série de mudanças de comportamento, de vivências. Então, às vezes eu chegava para ela contando um caso, uma situação, e ela naturalmente ouvia do outro lado da história, porque as pessoas também chegavam para ela contando, né? E ela tinha que balancear isso, quer dizer, até que ponto, né, eu estou certa, até que ponto o outro está certo, seja um professor ou seja um colega de classe, porque ela sempre foi muito tchan, né? Todo mundo adora a Maguidinha, todo mundo gosta da Maguidinha, então vamos contar pra Maguidinha. Ela sempre foi muito fácil de se relacionar, né? E a minha mãe sempre foi muito imparcial, então ela sempre buscou me ouvir, mas ela também ouviu o outro lado, né? E isso também fazia parte do profissionalismo, né? Ela tinha que saber se manter ali, manter aquela postura profissional sem se envolver como mãe em determinados momentos. Então acho que ela também se cobrava em relação a isso, né? Era um pouco mais complicado. O ano que eu ia dar aula para ela, eu fui trocada de série. Mas isso eu acho que foi uma coisa boa. Eu não me imagino dando aula para ela. Eu acho que eu ia cobrar mais do que eu já cobrava dos outros. Né? E assim, por mais que ela fosse bem, também ia ter essa comparação. Porque ela é filha da professora e tudo mais. Então acho que ia ser pior. Eu, assim, na época a gente ficou bem triste, né, Ana? Mas agora, pensando, eu acho que foi bom para nós duas. O Pedro uma vez já brigou com um colega que falou que eu era uma professora chata. E aí eu tive que entrar no meio, acabou na coordenação, foi uma situação meio ruim para nós. Mas eu expliquei para ele que é coisa que acontece, né? Nem todos os alunos vão gostar de todos os professores. E eu, como mãe, não sou realmente a mesma pessoa como professora. Então a Pamela que o Pedro conhece não é a Pamela que os colegas dele conhecem. Então, que ele não era para ele se envolver ou tentar me proteger em algum momento, né, de alguma reclamação dos colegas, que isso seria normal. Mas aí dessa vez foi ruim. Eu lembro de uma situação que foi complicada. Na verdade, a fase que eu entrei no Colégio Santos Anjos foi uma fase difícil, né? Eu usava um colete para coluna, né, um aparelho para coluna, uma fase ali de transição da puberdade, adolescência, então tinha toda aquela questão, né, complicada, e a minha mãe teve que lidar com isso, profissionalmente e maternalmente, né? Ela me via às vezes chorando, triste, né, com as piadas naturais daquela fase de adolescência. Mas teve um dia que foi muito engraçado, porque eu tava correndo e os meninos da escola, né, com aquelas brincadeiras bobas, estavam puxando o nosso tênis por trás, assim, a gente andando e eles pisando no tênis, todo mundo, pra gente poder tropeçar, né? Aquelas brincadeiras. E um deles fez isso comigo, só que na verdade, quando eu vi que ele ia fazer isso, eu corri. Quando eu corri, eu tava correndo pra onde? Eu fui na direção da biblioteca. Eu falei, eu vou esconder atrás da minha mãe, gente, foi instintivo, né? E corri, só que no que eu corri, eu tropecei em mim mesma. E saí rolando com o colete, né? Era um negócio que pegava o meu tronco inteiro aqui. E foi assim, além da vergonha, que eu não sabia onde enfiar minha cara, foi assustador, porque eu fiquei com medo, eu machuquei, eu ralei o ombro, né? Então eu já tava indo pra lá pra poder me esconder, aí que eu fui mesmo, porque eu queria me esconder da vergonha e falei, mãe, cheguei lá chorando. Quando a gente absorveu a situação foi até engraçado, porque foi engraçado o tombo, né? Ainda mais em escola, você já viu que tudo vira piada.
Mas eu tava indo pra lá, na hora que eu me dei conta que eu tava indo pra lá instintivamente, quer dizer, eu vou me esconder, e aí eu tropecei, caí, desci ralando aquele morrinho que tem ali próximo à biblioteca, e todo mundo rindo, né, e eu assim, com vergonha, ao mesmo tempo querendo rir da situação, porque nessa época é tudo muito mais fácil, né, a gente se autodeboche, vamos assim dizer, mas naquele momento eu levei susto, eu fiquei com medo de ter machucado, e aí eu fui correndo pra ela. Naquele momento, ela foi mãe, só mãe, ela largou tudo que ela tava fazendo, a biblioteca lotada, e ela me sentou na cadeira e foi passando água, foi me acalmando, então assim, foi uma situação engraçada depois que passou. Mas né, nesse momento eu vi ali que a melhor coisa que eu tinha era ter minha mãe ali perto, porque eu não conseguiria ficar na escola se ela não estivesse ali, né? Pela vergonha, pela uma série de coisas que envolvem essa situação, né? E foi uma situação delicada. Então, ao mesmo tempo que as pessoas riam, elas também estavam preocupadas, né? Porque eu podia ter machucado. E aí todo mundo foi contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Então, foi um misto de sentimentos ali. E isso foi muito bom. Foi muito bom ter ela por perto. É sempre muito bom ter ela perto. Às vezes ela fazia teatro, alguma coisa assim. Aí sempre, filhinha de mamãe, que no meio do teatro, assim, ela apontava pra mim e eu morria de vergonha. Por causa até hoje. Mas assim... Teve o dia também que eu escrevi, né? Agora esse ano. Esse ano também ela escreve no quadro. Ela tava na Liga Jovem, aí eu fui na sala, já tava de noite. Aí fui lá e escrevi um monte de recado no quadro. Aí no dia de manhã, no sábado de manhã, quando ela chegou, ninguém eu tava lá. entendeu nada, e só depois que a gente foi ver que foi ela que tinha escrito. Eu não assinei, né? Meus amigos às vezes sentiam ciúmes, às vezes que igual qualquer apresentação eu era a principal, eles me escolhiam, assim, pelo fato às vezes de eu estar mais na escola, minha mãe poder ensaiar mais assim comigo, essas coisas. E assim, eu sentia muito ciúmes às vezes dos alunos dela, às vezes ela tava passando mal, aí, só que com os alunos ela brincava, não sei o que, aí quando ela chegava, não, tô morta, eu falei, aí eu morria de ciúmes. Mas assim, depois eu fui crescendo e foi... Só que assim, acaba que os meus amigos ficaram amigos dela, sabe? Mas assim, ficaram muito próximos por causa dessa... E aí eu nem dei aula pra turma dela, né? Eu não dei aula, mas assim, de sempre estar lá, sempre estar junto. Aí a gente se aproximou. Uhum. Né? Depois que eu fui pra faculdade, eu senti realmente essa falta, porque é uma cobrança ainda maior, né? Uma cobrança mesmo profissional. E às vezes eu falava assim, gente, cadê minha mãe? Mãe, cadê você? Porque sempre quando a gente, né, precisava, a gente estava correndo uma para outra e é esse pouso, essa segurança que realmente tem, que vem junto com a cobrança. Mas é uma segurança que eu tinha na faculdade, né, um ambiente novo, e ela não estava ali o tempo todo, né? E agora também eu com a minha vida pessoal e profissional, casada, ela também com a vidinha dela. Então a gente sente falta, porque a gente fez, né? Nós sempre fomos muito ligadas. Estando no mesmo ambiente profissional e escolar, isso a gente se ligou ainda mais. Então quando a gente quebrou isso, fez falta. A gente sentiu essa diferença, né? Mas a gente tá sempre junto, sempre que possível. Oh.